explicando o que são gráficos e tabelas, a importância de estudar gráficos e tabelas. Eu até falei um pouquinho semana passada sobre isso, que se você compreender gráficos e tabelas, você pode melhorar a sua nota no Enem em geografia, história, biologia, porque todas essas matérias caem em questões com gráficos. Então, se você conseguir interpretar bem um gráfico, você consegue responder umas 3, 4 questões de cada matéria. Por isso, nós vamos ficar quase um mês vendo gráficos diferentes, só fazendo leitura de gráficos. E aí, nós tínhamos aqui o exemplo número 1, as perguntas relacionadas. E embaixo tinha a explicação de como interpretar aquele gráfico. Ele explica que lá no gráfico, para cada mês, tem um ponto. E que cada ponto corresponde às vendas do mês. E mesmo sem aparecer números, quanto mais alto o gráfico, mais vendas aconteceram. Então, a gente observa que o ponto mais alto está em junho e o mais baixo em agosto. Então, junho teve maior quantidade de vendas e agosto a menor quantidade de vendas. Portanto, a alternativa correta é a letra E. E aí teve gente que me entregou marcado letra B. A pergunta era qual era o mês com maior venda e o mês com menor venda. Maior, ponto mais alto do gráfico. Junho. Menor, ponto mais baixo do gráfico, agosto. Dúvidas de por que a resposta é a letra E? A questão 2 falava de um gráfico sobre saque, serviço de atendimento ao cliente. Linha tracejada, reclamações do dia, recebidas. E a linha pretinha, número de reclamações resolvidas no dia. O gerente quer saber que dia teve maior eficiência. O gerente pode concluir que a maior eficiência aconteceu Para descobrir, nós vamos analisar as duas linhas. Os dias que as reclamações resolvidas foram maiores do que as recebidas são os dias que eles foram melhores, teve mais solução do que reclamação. Então, vamos lá ver. Linha contínua, as resolvidas. Então, onde tiver mais resolvida do que recebida, é a resposta certa. Aqui teve mais reclamação do que solução. Aqui teve o mesmo tanto. Aqui mais reclamação do que solução. Mas aqui teve mais solução do que reclamação. Na terça, e mais soluções do que reclamações também na quarta. Então, os dias que os vendedores foram melhores, tiveram mais coisas boas do que reclamações, foi na terça e quarta. Terça e quarta, letra B. E já tinha aqui escrito lá no texto que a resposta certa era a letra B. Questão 1. Os dados do gráfico foram gerados a partir de dados colhidos de 6 regiões pelo DIEESE. Então, temos aqui o desemprego em São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Distrito Federal. E aqui as taxas de desemprego. Toda vez que se fala em taxa, o valor é em porcentagem. O valor é percentual.
Toda vez que aparece a palavra taxa, é porcentagem. Inclusive, a palavra taxa aparece muito em um assunto que eu vou trabalhar provavelmente só mês que vem, que é sobre juros. Então, a gente sempre fala muito taxa, taxa, taxa. E taxa é sempre porcentagem. Qual é a taxa de juros do banco? É 5%. Então, sempre porcentagem quando se fala a palavra taxa. Supondo que o total de pessoas pesquisadas foi 250 mil, o número de desempregados em março dessa região foi... Então, você vai pegar Porto Alegre, teve 9,8% de desempregados. Então, você vai calcular quanto é 9,8% de 250 mil. Para facilitar, você pode não calcular 9,8%. Você pode calcular 10%. Você vai chegar bem no resultadozinho aproximado. Mas também não faz mal calcular 9,8%. Nós temos em casa, com ensino remoto, à disposição várias calculadoras. As do computador, as do celular, as físicas. Mas, de preferência, quem quiser tentar fazer a continha à mão, porque no Enem, no vestibular, não tem calculadora, melhor ainda. Número 2. Escalada da moeda americana em 2015. Aqui tem todos os valores da moeda americana em 2015. Ela geralmente tem uma variação. Hoje em dia ela está ali na faixa de R$5. Em 2015 ela chegou até R$4,14 e mais um pouquinho ainda, porque eles usam 3 casinhas de centavos. E aí esse gráfico foi tirado do jornal o Globo em 2016. Pergunta: com base exclusivamente nos dados, a cotação do dólar no último dia útil de todos os meses de 2015, assinale a alternativa correta. A gente vai analisar o gráfico e ver qual dessas alternativas está correta. Então, pode ser que precise fazer conta, pode ser que não. Tem gráfico que precisa de cálculo, tem gráfico que não. Em dezembro de 2014, a cotação foi menor que 2,689. Nesse gráfico, ele falou que é sobre 2015. Tem como eu responder qualquer coisa sobre 2014? Não, então a letra A já é uma opção descartada. É impossível eu falar que a resposta A possa ser correta. Impossível dizer que essa resposta está certa, porque o gráfico só mostra a parte de 2015 e não tem como eu adivinhar qual foi a resposta de 2014. O maior valor da cotação do dólar foi verificado em 28 de setembro. O maior valor do dólar foi esse daqui. E aí, nós vamos ficar caladinhos agora, que é para cada um poder responder o seu. A função que representa o valor do dólar em relação ao tempo é crescente no intervalo do gráfico. O gráfico todinho está crescendo? Está todinho crescente? Será? Letra D. A diferença
de maio e março foi menor que 1 centavo. Como que faz? Vem aqui em março, olha o preço. Vem em maio, olha o preço. Em março, olha o preço. Bora fechar. Aí vem em maio e olha o preço. E vê se a diferença foi menor que 1 centavo. E aí, se a diferença dos dois foi menor que 1 centavo, você pode marcar a letra D. Última pergunta. Em 15 de agosto, o valor foi menor que 3,629. 15 de agosto. Cadê 15 de agosto? 15 de agosto seria aqui entre agosto e setembro. Tem como a gente adivinhar o valor que estava aqui? No meio desses dois? Eu acho que não dá pra gente adivinhar o valor daqui, né? Porque ele fazia a pesquisa todo final de mês. Então não dá. Às vezes ele subiu 10 centavos num dia e desceu 10 centavos no outro e não aparece no gráfico. Então já para tirar a dúvida da cabeça de vocês, não tem como saber o valor em 15 de agosto. Então é igual a letra A, é uma pergunta que está bem explícito que não é essa. Então essa daqui é igualzinho a A. Se não tem o dia 15 de agosto no gráfico, não dá para saber sobre o dia 15 de agosto. Então já dei uma mãozinha para vocês, já cancelei duas possíveis respostas. 3. O BC deve. O CB. Temos aqui pontos feitos e rodadas disputadas. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabe-se, sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, em caso de empate soma 1 ponto e em caso de derrota não soma pontos, assinale a alternativa correta. A equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodadas. Quando ele perde, ele não ganha nenhum ponto. Então vamos lá. Segunda, terceira e quarta rodadas. Será que ele não ganhou nenhum desses jogos? Se você acha que ele perdeu todos os jogos, não ganhou nenhum, marca a letra A. Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas? Aí você vai olhar. Todas as subidas de 3 linhas são vitórias. Toda vez que subir aqui 3, foram vitórias. E aí você vai ver se foi o mesmo tanto que as derrotas, que é quando não sobe. Então aqui não subiu, aqui não subiu, aqui não subiu. E aí você vai verificar se você consegue ver a quantidade de vitórias e a quantidade de derrotas só olhando o gráfico. Se você conseguir encontrar a quantidade de vitórias, a quantidade de derrotas e elas forem iguais, resposta certa é a letra B. Letra C. A média de pontos foi 1,5 pontos. Como que a gente calcula a média? Aquela que salva a gente no final do ano.
Pega a quantidade de jogos e divide pela quantidade de pontos. Ou melhor, se ele quer saber a porcentagem de pontos, é a quantidade de pontos dividido pela quantidade de jogos. Então, se você fizer a conta da quantidade de pontos e dividir pela quantidade de jogos, der 11,5, marca a letra C. Letra D. A equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodada. Empate, um pontinho só. Entre a 7ª e a 9ª rodadas, entre a 7ª e a 9ª rodadas, teve 2 empates. E você analisa. E se você achar que essa resposta está certa, marca ela. Letra E. Nas 12 rodadas, a equipe empatou 3 vezes. Empate, 1 ponto. Você acha que ela fez 1,3 vezes? Se você acha que ela fez 1,3 vezes, marca a letra E. Lembrando que você vai testar todas as possibilidades. E eu achei que tem 2 respostas certas. Analisa novamente essas 2, porque só pode marcar uma resposta. 4. Enem 2012. Prova azul. O gráfico mostra a variação da extensão do gelo marítimo. Então, essa pergunta pode tanto cair na prova de matemática, quanto ela pode cair numa prova de biologia, de ciências naturais. Então, ela pode ajudar vocês em 2 notas diferentes. Os dados correspondentes aos meses de junho e setembro, que é na época que lá o gelo está derretendo, né? De junho a setembro lá é verão. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo resfria a Terra, refletindo quase toda a luz solar que volta ao espaço. As águas dos oceanos, por sua vez, são mais escuras e absorvem a luz solar, ocasionando o derretimento maior do gelo. Então, essas informações são importantes para responder a pergunta? Depende. A hora que eu descobrir a pergunta, eu vou saber se elas são ou não importantes. Temos aqui o gráfico do derretimento, os meses de julho, agosto e setembro. Aqui a primeira linha, a quantidade de gelo que tinha em 1995. Quantidade de gelo em 98, em 2000, em 2005 e em 2007. A quantidade de gelo foi aumentando ou foi diminuindo? Foi diminuindo, né? Uma consequência alarmante do aquecimento global. Então, a tendência é que o gelo vai diminuindo. E de 2000 para 2005, se vocês olharem, a queda foi bem grande. Tem um espaço bem maior entre 2000 e 2005 do que todas as outras datas. Com base no gráfico, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Qual será que foi a data que teve maior aquecimento? Responde no caderno. Enem 2010, prova azul. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam aquecimento global. Outra pergunta que também pode estar tanto na prova de matemática quanto na prova de biologia. Eram 3 alternativas possíveis. Eles podiam responder que sim, e as atividades humanas
provocavam aquecimento global, que as atividades humanas não provocavam aquecimento global, ou que não sabia se as atividades humanas provocavam ou não aquecimento global. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não? E aqui, de novo, tem que fazer o cálculo da porcentagem. Então, nós vamos pegar os 279 internautas e calcular 25% disso. 25% é 1/4, é a mesma coisa que você pegar os 279 e dividir por 4. Ou 279 vezes 25 dividido por 100. Fazendo a conta, vocês devem descobrir sem dificuldade qual é a resposta.